E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática o que significa quando a gente movimenta uma conta no físico e quando a gente movimenta a conta no digital, bancos no caso, e o que significa quando a gente não movimenta a conta no banco físico e não movimenta a conta no banco digital. Pessoal, assim, ó, vocês sabem que eu sou um cara acepto a ter contas digitais e também contas físicas. Só que o problema é que o físico, ele é muito trabalhoso, também como o digital. Por quê? O físico ele é muito rápido para entregar, mas tu tem que ter a manutenção constante. O digital, na hora que ele entrega, é muito difícil ele te tirar limites de cartão de crédito. Tirar limites. Tirando o empréstimo, que é a coisa que oscila por causa da demanda, o limite do cartão de crédito é um limite muito difícil de te retirar. E eu vou te comprovar hoje que a gente tem que ter sempre uma estratégia e pensar nela a longo prazo do que ficar simplesmente movimentando uma conta ou outra. O que tu queres como teu banco? Para que tu queres? Porque isso tem que ser muito importante, porque não é só abrir conta num banco qualquer e movimentar a conta, é simplesmente ter relacionamento. Vou colocar a telinha do celular, simplesmente da minha esposa, e nós vamos conversar a respeito disso agora, tá bom? Telinha aí. Sicredi, pessoal. Vocês viram que há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando para vocês por que eu tiraria os meus cartões de crédito do Sicredi, que eu não ia mais ter a necessidade de ter o cartão de crédito do Sicredi. E a gente simplesmente parou de movimentar a conta. A única conta que nós temos dentro do Sicredi mensalmente é a tarifinha da conta. Deixa eu até ver o saldo aqui se eu tô negativo. Tô até negativo R$115. É o saldo da conta que a gente tem. E também a gente tem nossa prestação da nossa casa que a gente paga por mês. Como eu falei para vocês, a gente fez um financiamento imobiliário e o Sicredi aprovou com a mesma taxa da Caixa. Foi perfeito. Na época nós trabalhávamos bem com a conta do Sicredi. Só que o que acontece? A conta do Sicredi ela tem tarifa por mês. O cartão de crédito Black eu não gostava. Só que, claro, para limites era muito bom. Lembra quando eu mostrava crédito para vocês? Vocês vissem um vídeo antigo da parte de empréstimos do Sicredi? Eu tinha capital de giro. Aqui, ó, deixei em crédito. Eu tinha capital de giro, tinha limite de conta, tinha um monte de coisa, a gente não tinha disponível. Financiamento imobiliário de veículos, eu tinha 120 mil, vocês lembram? Então, 6 meses sem utilizar a conta apenas para pagar o financiamento imobiliário e sem atualização. Olha que importante, eu não atualizei mais lá no Sicredi, com o meu gerente a gente não atualizou nada. Limites pré-aprovados. Basicamente, hoje eu não tenho nada. Nenhum limite. Eu cancelei um limite de 55 mil de cartão de crédito, que deveria estar aqui, né? Isso comprova que a gente fez essa operação. A gente não cancelou o financiamento de veículo, a gente simplesmente quitou o financiamento de veículos e mesmo assim não veio nada pra gente tirar mais. Por quê? Porque a gente parou de movimentar a conta. Então essa é a diferença do banco tradicional, os bancões, para os digitais. Em contrapartida, minha mulher segue movimentando um pouco o Nubank, pouquíssimo. Estamos aqui com 30 mil de limite de conta, 30 mil de empréstimo. Estamos liquidando também um outro empréstimo que a gente tinha de 55 mil. Aí vocês vão me dizer, Vinícius, mas vocês movimentam a conta dela constantemente. Vamos olhar. A gente só movimenta para pagar a conta. Ó, cadê? A gente estava quitando... Ué, cadê o movimento? Aqui. Ó. Em junho movimentamos 3 mil, que foi para quitar o empréstimo. A gente só usa, ó, 35 mil entrou e saiu porque a gente liquidou os empréstimos aqueles antigos. Ó, abril, 31 mil, a gente vai apenas liquidando os empréstimos. Só temos essa movimentação. E empréstimo disponível, fatura do cartão baixa, apenas isso. Mercado Pago, que a gente não movimenta para... esse aqui eu não vou conseguir abrir, porque tem que ser o rosto dela e eu não sei usar a senha. O Mercado Pago dela, a gente tem 10 mil reais de limite de cartão de crédito no Mercado Pago. 10 mil. Agora, eu já fiz um vídeo para vocês. Eu estou começando a trabalhar a conta do Santander dela. Eu comecei a fazer Open Finance. A gente tem o cartão Rico, que aqui não tá, porque quem controla o cartão Rico sou eu, na minha conta, com um limite de 22 mil reais. Só que assim, ó, eu não comprovo para a Nubank toda hora como é que tá a situação da conta dela. Eu não comprovo nada. Por quê?
Uma das coisas que eu gosto no banco digital, e vocês têm que entender isso, é que o banco digital, quando ele te entrega um limite de cartão de crédito, dificilmente ele baixa o teu limite se tu não fizer nenhuma burrada. Como assim? Tu não fizer nenhuma burrada. Ele não te tira os limites. Ah, mas o empréstimo oscila, a gente sabe. Só que o Mercado Pago, por exemplo, da minha esposa, eu não tenho como abrir aqui para confirmar para vocês. Ó, deixa eu até ver se tem alguma disponibilidade aqui. Ó, não. Saldo disponível, aí tem o rico. Uma das possibilidades que me deu foi um limite de empréstimo de 6.800 e para mim foi liberado 4.000. Então assim, ó, foi liberado esse valor e eu não movimento a conta. Então a gente tem que começar a entender que os digitais, eles têm esse lado positivo. Falta às vezes movimentação de conta, mas por tu ter um histórico legal com o banco ele começa a te enxergar diferente e entregar crédito para ti. O digital tem essa malícia do algoritmo. Claro que o digital também tem aquela malícia da gente estar sempre usando ele. Que se tu não utiliza o aplicativo, o banco sabe que tu não utiliza, ele não vai te entregar crédito. Tu precisa utilizar ele. Agora, vocês olharem o Sicredi, simplesmente tirar todos os limites que a gente tinha, tudo, não ter nada para liberar, ó, nem o limite pra gente poder liberar, não tenho absolutamente nada mais no Sicredi. Como é que eu faço para conseguir ter? Simples, eu pego o imposto de renda da Monique, vou lá, comprovo a renda novamente para eles, sento com o gerente e solicito cartões. Vai conseguir, Vinícius? Vou passar por uma análise. Provavelmente sim. Com o cartão, com o imposto de renda, ela é tudo, provavelmente a gente vai conseguir sim. Mas vocês estão entendendo a leitura que eu quero entregar para vocês? Que, às vezes, o fato da gente não ter uma estratégia a longo prazo nos prejudica. Por exemplo, no Sicredi. Se eu quero ter uma estratégia de um financiamento imobiliário, como é que eu posso deixar de movimentar uma conta que eu desejo ter um crédito maior no futuro? Se o digital não vai entregar esse crédito que tu necessita, não foca no digital. Porque o digital, como eu te acabei de comprovar, às vezes ele vai te entregar e por tu não movimentar a conta, ele segue te fornecendo ainda. Então esses são apenas toques que eu queria dar para vocês, principalmente um alerta, para de repente vocês estejam focando errado no objetivo verdadeiro de vocês. Os bancos, eles entregam o limite, mas tu tem que movimentar os bancões. Agora, se tu não quer, foca no digital. Mas o digital não vai ser lá na frente um fator importante. Eu tô aqui com um financiamento imobiliário praticado pelo Sicredi, que nenhum banco digital ia me conseguir a taxa que ele me conseguiu. Mas o Sicredi conseguiu. Então a gente só tem que ter uma leitura do que a gente quer no futuro. E nisso focar. Apenas uma visão diferenciada, que garanto que... uma visão diferente que a gente está acostumado a ver vídeos, né? Porque a gente vê muitos vídeos repetitivos aqui no YouTube. E eu quero entregar uma perspectiva sempre diferente aqui no canal. Uma perspectiva de quem trabalha com banco constantemente como eu e quero sempre ampliar a visão de vocês para um futuro diferenciado na relação aos bancos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa seu like, inscreve no nosso canal e ajuda a Thalisa a crescer. Valeu!